7 de julho de 1983, há 40 anos da grande enchente do Rio do Peixe. Aquele 7 de julho de 1983, amanheceu diferente. Nas últimas horas, havia chovido copiosamente. Nas encostas do Vale do Rio do Peixe se fixavam nuvens baixas, escuras. Antes das 6h30 da manhã eu já estava na Rádio Capinzal, buscando informações para meu programa de informações e interação com a região, que começaria às 8h e se estenderia até às 10h. Naquele dia o programa começou mais cedo e terminou, bem mais tarde, aliás nem o terminei. De repente no início da noite a emissora saiu do ar por falta de energia elétrica, assim como ficou no escuro Capinzal, ou em toda a região. Aquele 7 de julho foi um dia de muitos apelos, de prestação de serviço, de socorro, de medo, de solidariedade e de destruição. Assim relembra Ailton Viel, na época gerente da Rádio Capinzal AMD, o dia 7 de julho de 40 anos atrás, quando a região foi sacudida pela maior enchente já registrada no Rio do Peixe. Viel, a exemplo de outros radialistas do meio-oeste catarinense que atuavam nos veículos de comunicação, teve um papel difícil naquele 7 de julho em comunicar sem sensacionalismo o que a natureza aprontava para os milhares de moradores ribeirinhos, distribuídos pelas cidades da região e após a catástrofe, encontrar forças e criatividade para imprimir ânimo a uma enormidade de pessoas perdidas, tristes, inconformadas, muitas sem teto para morar e outras preocupadas em como recomeçar, pois patrimônios enormes nas áreas comercial, industrial e de prestações de serviços, haviam desaparecidos. Ailton Viel, que mantém um pequeno acervo fotográfico, retratos, pós-7 de julho, descreve com clareza aquele dia 7 de julho de 40 anos atrás e o dia até, o dia seguinte 8 de julho, e algumas consequências que a enchente proporcionou, algumas momentâneas e outras sentidas até hoje ao longo do Vale do Rio do Peixe. Vejamos o que escreve Viel. 7 de julho de 1983. Às 6h da manhã, acordo com o telefonema do prefeito Celso Farina, dizia ele, preciso de ajuda da rádio, o rio está subindo rápido e temos que chamar todos os funcionários da prefeitura disponíveis para socorrerem as famílias, que provavelmente serão desalojadas na rua Beira Rio. Ali residiam mais de 100 famílias distribuídas em mais de 90 residências. Como veremos mais tarde, tudo desapareceria à noite daquele dia 7, levado pelas águas. Imediatamente fui verificar a situação, o rio já saía de seu leito normal. Já se avistava movimento de alguns caminhões se aproximando das residências, pessoas correndo e outras tantas inertes, paradas, olhando para o rio, com ares de indagação, será que ele irá continuar subindo? Com esta primeira visão retorno à rádio, onde busquei as primeiras informações, via telefone, com companheiros das rádios catarinense de Joaçaba, Líder de Ervaldo Alaste, Videira de Videira e Caçajura de Caçador, sobre o nível das águas do rio e o comportamento do tempo naquelas cidades. Em todas chovia muito e o rio continuava a subir. Subindo na cabeceira do rio, e pela situação naqueles momentos em Capinzal, previam-se futuros momentos de dificuldades. As primeiras informações que levei ao ar, antes das 7h, retratavam a situação local e regional e atendi o pedido do prefeito Farina, para que os funcionários públicos municipais de Capinzal se dirigirem às margens do rio, exatamente na rua Beira Rio, para prestarem, se necessário, os primeiros socorros. No município de Ouro, o prefeito Domingos Antônio Boff, Nigo, via telefone entrou no ar e também conclamou seus funcionários para estarem na prefeitura,
pois já estavam ocorrendo quedas de barreiras em rodovias do interior e as águas do rio poderiam chegar às garagens onde estavam estacionados os veículos e equipamentos de seu município. Antes das 8 horas, tínhamos um mapa da situação que se tornava mais crítica a cada momento. O comerciante Saul Parisotto, um dos proprietários da emissora à época, solicitou que abríssemos uma campanha de auxílio às pessoas que certamente ficariam desalojadas. Abriu a lista de adesão, com valores em torno de R$ 500 de hoje, que não prosperou pois os problemas que surgiam na medida em que o dia avançava foram enormes e as necessidades maiores ainda. O rio não parava de subir e a chuva continuava em todo o vale. Os pedidos por socorro não paravam de chegar à rádio. As águas inicialmente passaram a tomar os porões das residências mais próximas ao rio, e clamava-se por caminhões para o transporte de mudanças. O rio Capinzal, que corta o centro da cidade e desemboca no Rio do Peixe, foi sendo represado em suas águas subiam à medida em que subiam as águas do Peixe. Famílias, comerciantes e empresas prestadoras de serviços passaram a ter seus imóveis alagados também neste outro ponto da cidade. Passei a manhã toda prestando informações aos meus ouvintes e buscando também notícias, acessando via telefone os colegas das emissoras do Vale, para saber do comportamento do tempo e nível do rio e abrindo canal para a comunidade se manifestar e também para as prefeituras que organizavam grupos de auxílio, instituíam as defesas civis. As estradas e rodovias da região começaram a apresentar problemas. O transporte de aves para o abate na empresa Perdigão começou a ser afetado. Os caminhões encontravam dificuldades nas estradas do interior, sendo que por volta das 12 horas o trânsito na SC 303 foi interrompido. O centro de Lacerdópolis estava tomado pelas águas e barreiras haviam caído entre Lacerdópolis e Joaçaba. O tráfego de veículos ligando Capinzal/Ouro à região de Joaçaba foi desviado para o interior do município de Ouro, via Santa Lúcia/Jaborá. Por este trajeto deu tempo de chegar em Capinzal no meio da tarde um caminhão de leite encomendado sabiamente pelo prefeito ao laticínio tirar de 13 tiras na metade da manhã. O caminhão foi um dos últimos a também transitar por aquele acesso. O leite foi estocado em uma câmara fria da Perdigão, e nos dias seguintes foi distribuído para as famílias desabrigadas que eram alojadas em residências de amigos, parentes ou então no ginásio de esportes e no salão paroquial. No salão paroquial se improvisou um refeitório para alimentar os desabrigados. Muitas senhoras, espontaneamente, se propuseram a ajudar na cozinha. A população do interior foi chamada para colaborar com a alimentação e respondeu, trazendo para a cidade frutas, verduras, carnes, arroz, feijão. No início da tarde muitos caminhões carregados de mudanças estavam estacionados na rua Nereu Ramos, longe do alcance das águas, que subiam cada vez mais. Às 15 horas, quando saí da emissora para fazer um lanche, pude constatar que a central telefônica começava a ser alagada em todas as mais de 90 residências da Rua Beira Rio sendo engolidas pelo rio. Via-se que o movimento de caminhões agora se voltava a atender as casas comerciais. Lojistas e funcionários com a ajuda de muitas pessoas passaram a retirar os estoques das lojas. Corrida por lomos, cordas. A chuva caia constantemente sem trégua. Sobre a ponte Irineu Bornhausen, muita gente presenciava as águas levarem troncos, árvores, madeira beneficiada, bujões de gás, casas, animais, colhidos rio acima. Pouco antes das 17 horas o sistema de telefonia foi interrompido, já não tínhamos comunicação local e nem com as demais cidades da região.
Equipes de funcionários da Celesc subiam em postes e cortavam o fornecimento de energia. Às 18 horas fomos comunicados que não teríamos muito tempo para prestar serviços, pois também ficaríamos sem energia. Às 18h15 as ruas centrais, Ernesto Asman e 15 de novembro começaram a alagar. Outras ruas centrais como Dona Hilda Santos, Dom Vicente Gramazio, Narciso Barisson e Maria Angélica Almeida naquele momento já estavam totalmente alagadas e a correria no início da noite era enorme. Em Ouro a situação não era diferente, principalmente nas residências e casas comerciais das ruas Felipe Schmidt e Jorge Lacerda. Pouco antes das 19 horas as duas cidades escurecerão, era interrompido por completo o fornecimento de energia. Com a chegada da noite a cidade foi invadida por fracas luzes de lanternas e velas, que se moviam contrastando com os faróis de veículos, que endereçavam seus fachos de luzes em direção das águas. Medos e incertezas pairavam no semblante de todas as pessoas. Rumores surgiam de que a ponte em Neuburghausen, que liga Ouro a Capinzal, não suportaria a correnteza do rio e poderia ruir. Pouca gente depois das 21 horas, se atreveu a atravessá-la. A ponte Pêncil, pouco abaixo, já estava destruída. Uma noite de destruição, gritos, lamentos e vigília. Às 21h30 chegou em casa para trocar a roupa completamente encharcada pela chuva que cessou pouco antes das 19 horas, e sou recebido pela minha irmã Lucy, grávida de vários meses, que residia no vizinho município de Ouro. Vou ficar esta noite em tua casa, se ocorrer o pior, referindo-se à ponte, caso viesse a cair, e eu tiver que ter o bebê, já estou aqui em Capinzal, pois lá em Ouro não tem hospital e nem médico. Retorno para áreas próximas ao rio. O centro da cidade este todo alagado. Aproximo-me das pessoas que presenciaram com auxílio de lanternas e ouviam da rua Ernesto Asman, proximidades do frigorífico de embutidos da Perdigão a fúria das águas que estouravam as residências da rua Beira Rio. Estalos, seguidos de um estrondo abafado. Rapidamente seguia rio abaixo uma casa, outra, mais outra. Espanta-me aquilo tudo e faço coro com os que lamentam, gritam e choram ao meu lado. O dia seguinte, o retrato de um pesadelo. Naquela noite a população das áreas centrais de Ouro e Capinzal não dormiu. Fizeram vigília. O rio subiu até o início do dia 8. À meia-noite e meia ele começou a baixar. Mas as colunas das ruas 15 de novembro com Ernesto Asman, Praça Pedro Leles da Rocha, Largo do Terminal Rodoviário, Central Telefônica e Estação Ferroviária o rio subira 4 metros acima da pavimentação das ruas. Clareava o dia 8 de julho, não chovia mais. Ouro e Capinzal é exemplo das cidades do Vale do Rio do Peixe e das cidades do Vale do Rio Itajaí-Açu, Rio Iguaçu, Pelotas, Canoas, Uruguai passavam a contabilizar as perdas provocadas pela maior enchente da história. Em Capinzal 96 residências desapareceram das margens do rio na rua Beira Rio. 116 famílias desalojadas. Centenas de outras famílias desabrigadas. Praticamente todo o centro comercial da cidade invadido pelas águas. Produtos e estoques perdidos. Sistema telefônico destruído, prejuízos incalculáveis. A difícil reconstrução. O sistema de fornecimento de energia elétrica foi rapidamente restabelecido. Demorou em entrar em operação o sistema de telefonia. O governo de São Paulo enviou para Capinzal e Ouro a equipe técnica da Copel para recompor todo o sistema destruído. Ao final dos trabalhos a comunidade brindou os operários com jantar na serra.
Na oportunidade recebi um capacete de um dos técnicos como lembrança. Empregados puderam retirar o FGTS de suas contas bancárias. O governo municipal imediatamente adquiriu uma gleba de terra para construir as residências dos desabrigados. A Eletrosul disponibilizou do canteiro de obras da usina de Foz do Areia no Paraná várias casas e doou para o município. Formaram-se equipes de homens para lá desmanchá-las e posteriormente reconstruí-las em Capinzal. Estava criada a Vila 7 de Julho na Cidade Alta, nome sugerido e aceito pela comunidade pelo então secretário de administração da época Edgar Lancini. Lá foram alojadas famílias que perderam suas casas na Rua Beira Rio. A rua desapareceu, como também aquele núcleo habitacional no local, 40 mil m2 de terreno, criou-se a área de lazer de Capinzal. Os pilares da ponte em Newborhausen receberam injeções de epóxi, para garantia de sua estrutura. A estrada de ferro foi duramente atingida naquele dia 7 de julho em toda a sua extensão, já que os trilhos estavam plantados paralelamente e bem próximos ao rio. Os trens não circularam mais. Nós no rádio, passamos dias e dias, ajudando, informando, incentivando a região até ela se mostrar reconstruída. A solidariedade surgiu como o sol que retornou logo depois da catástrofe. Não posso esquecer o sistema de comunicação com radioamadores implantado em cadeia com a Rádio Capinzal. Unidades estavam instaladas em veículos, nas prefeituras, nos bairros e diariamente os radioamadores ofereciam seus serviços, pois já dissemos, a telefonia convencional demorou 45 dias para estar completamente restabelecida. A cadeia da solidariedade, criada após a enchente, entre as emissoras do Vale com apoio de inúmeros colegas de trabalho, foi inédito e não se repetiu. Sem telefone, marcávamos horários para entrar em cadeia. Captávamos o som de Joaçaba e jogávamos no ar, de lá chegavam os avisos, as informações que retransmitíamos e em seguida eles entravam no ar com o nosso som, com as nossas informações. Assim se deu também com as emissoras de Videira, Caçador, Erval do Oeste. Aqueles dias jamais serão esquecidos. Fazem parte do retrato de vida de nossa gente. Quando Ailton Vieira escreveu este artigo, era assessor de comunicação social da Prefeitura de Capinzal, ocasião em que produziu e apresentou de segundas às sextas-feiras das 7h30 às 9h00 na Rádio Capinzal o programa jornalístico Enfoque Geral. Óbvio-se, este artigo escrito quando fazia 20 anos da Grande Cheia, no ano de 2003, inserido na edição de O Tempo Jornal de Fato número 628, data 04 de julho, postado no site em 3 de julho de 2003. O registro em jornal impresso, ou seja, na imprensa impressa, não se apaga e nem desaparece, podendo também ser visto na posteridade a exemplo desta ocasião. As ilustrações são da edição impressa de O Tempo Jornal de Fato, contendo artigo e imagens no próprio periódico. O Tempo Jornal de Fato é passado, presente e futuro, pois está em plena atividade desde 1989, sendo que passamos pela considerada idade de Cristo, 33, e no dia 08 de julho completamos 34 anos de plena atividade superando obstáculos e certos puxadas de tapete.